Bolsonaro garante que vai à Assembleia da ONU em Nova York, mesmo que seja de cadeira de rodas. O presidente, que irá passar por uma cirurgia no próximo final de semana, disse que quer falar sobre a Amazônia ao restante do mundo. E você vai ver também. Investigações sobre o caso do militar preso com drogas na comitiva presidencial apontam falhas de segurança. Setembro Amarelo. Campanha de prevenção à depressão começa em todo o país. Com ventos de quase 300 km por hora, furacão Dorian causa a morte de garoto, destrói 13 mil casas nas Bahamas e se aproxima dos Estados Unidos. Geração Saúde. Mercado fitness no Brasil movimenta mais de 2 bilhões de dólares e não para de crescer. Tudo isso e muito mais agora, na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Vamos agora saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. A notícia publicada pelo site Vírgula traz uma dica para quem está pensando em se casar e fazer aquela entrada triunfal no grande dia. O casório era do filho de um rico empresário da cidade de Birmingham, na Inglaterra. Pois então, o noivo organizou uma carreata com os amigos para chegar na cerimônia. Estavam todos em carrões importados. Usaram fumaça colorida e deram até um tanque de guerra, dá para acreditar? E a noiva, que normalmente é a estrela da cerimônia, levou um susto. Ela não fazia ideia da surpresa e da maluquice que seu futuro marido iria fazer. Tomara que o casal vive em paz depois dessa, hein? No portal Só Notícia Boa, o destaque é para uma garota com próteses duplas que vai estrear na passarela da Fashion Week em Nova York. A menina britânica de 9 anos está pronta para entrar para a história. Ela é a primeira criança com amputação dupla a brilhar no mundo da moda. O desfile de estreia será no dia 8 de setembro. Imaginem só, gente, quanta expectativa! Daisy May nasceu sem parte do osso fibular e, por isso, precisou amputar as pernas e colocar uma prótese. Fim da linha? Que nada! A garotinha mostrou que é fera e foi em frente. Superou cada obstáculo e agora se prepara para realizar um sonho. Daisy é um exemplo de vida para todos nós. Encerramos com um belo exemplo de um voluntariado publicado no site do Globo Rural. Estudantes de veterinária de Minas Gerais promovem mutirões para atender os cavalos de carroceiros da região metropolitana de Belo Horizonte. Tudo de graça. Segundo a prefeitura, a cidade tem cerca de 5 mil animais nas ruas. O projeto foi desenvolvido pelos próprios alunos e ainda oferece assistência para os animais que foram resgatados. A notícia comoveu a indústria de produtos veterinários, que tem contribuído com medicamentos. Parabéns, pessoal! Compartilhar conhecimento e ajudar quem precisa faz bem demais para o nosso coração. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que começa dia 20 em Nova York. Mas antes, ele vai precisar passar pela 4ª cirurgia, depois que foi esfaqueado no ano passado durante a campanha eleitoral. Bolsonaro garantiu que vai à ONU, nem que seja de cadeira de rodas, para falar sobre a Amazônia. No próximo domingo, o presidente vai ser operado para corrigir uma hérnia que surgiu em decorrência das operações feitas no ano passado. Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen durante a campanha eleitoral. Os médicos estimam que o presidente deve ficar 10 dias em repouso. E a Assembleia Geral da ONU está marcada para começar no dia 20 de setembro, em Nova York. Vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, porque eu quero falar sobre a Amazônia. Presidente, vai mudar a visão da Amazônia, com bastante conhecimento, né, com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela foi praticamente vendida para o mundo. A Amazônia deve ser um dos temas abordados na Assembleia Geral. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mês de agosto teve o maior número de focos de queimadas dos últimos anos. As investigações sobre o caso do militar preso com drogas na comitiva presidencial apontou falhas de segurança na viagem. O sargento Manuel Silva Rodrigues foi preso na Espanha ao ser pego com 39 quilos de cocaína na bagagem de mão. De acordo com o inquérito que investiga o caso, o militar teria entrado no avião ainda desligado.
3 horas antes do voo e não passou a bagagem pelos procedimentos de segurança previstos, de raio-x ou revista antes do embarque. Manuel Silva estava na comitiva que levava o presidente Jair Bolsonaro ao Japão para participar do G20 em junho. Bolsonaro estava em outra aeronave. Ainda segundo o relatório da polícia, o sargento disse a colegas que levava apenas uma mochila e um porta-terno e, ao pousar em Sevilha, pegou a mala e afirmou a uma testemunha que levava apenas doce e queijo para uma prima. Alguns dos militares que viajaram na comitiva tiveram apenas de passar o peso da bagagem que levavam de maneira informal. Somente em Sevilha, o militar precisou submeter a bagagem a um raio-x, que detectou presença de material orgânico na mala. Questionado, o sargento voltou a afirmar que levava queijo a uma prima que morava na Espanha. Quando as autoridades espanholas detectaram a presença de cocaína, Silva Rodrigues ficou em choque e não disse mais nada no local. Para a justiça, o militar brasileiro afirmou que não sabia que havia cocaína na bagagem. O sargento Silva Rodrigues fez ao menos 30 viagens nacionais e internacionais pela Força Aérea Brasileira nos últimos 5 anos. E transportou, além de Bolsonaro, os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff. A defesa do militar alegou que um crime desse porte não poderia ser feito por uma única pessoa. E o girassol é símbolo da campanha Setembro Amarelo para alertar sobre a depressão e as consequências desse mal. A intenção é conscientizar a população e os profissionais de saúde para que reconheçam os sinais e auxiliem no tratamento. A ideia de usar o girassol como símbolo da campanha veio da busca persistente da flor pelo sol. A planta precisa dessa luz como fonte de vida para crescer e florescer. E o mesmo quando o sol está entre as nuvens, ela gira para encontrar a luz. A depressão não tem um sintoma específico. Por isso, a ideia da campanha é alertar as pessoas e os médicos para saber o momento de encaminhar o paciente ao tratamento adequado. Segundo informações da Organização Pan-Americana da Saúde, de março deste ano, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão e cerca de 800 mil morrem por suicídio a cada ano. E a depressão é o diagnóstico mais frequente desses casos, aparecendo em 36% das vítimas. O aumento do problema entre os mais novos e com prevalência entre os homens faz da depressão a 4ª maior causa de suicídio entre jovens no país. A campanha Setembro Amarelo começou em 2015 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização da Vida. O objetivo é que o tema seja discutido para facilitar cada vez mais o diagnóstico e reduzir o preconceito e os desafios ao longo do tratamento. Um motorista dormiu na direção e o caminhão tombou no Paraná. Veja esse e outros destaques pelo país. O acidente foi na altura de Ponta Grossa, hoje de madrugada. Depois do cochilo do motorista, o caminhão virou e a carga de farelo de soja ficou espalhada na pista. O caminhoneiro de 38 anos não se machucou e o teste do bafômetro deu negativo. 5 pessoas atacaram um bar de refugiados hoje de madrugada no Bexiga, em São Paulo. O dono do bar contou na delegacia que os agressores tinham facas e spray de pimenta. As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que eles tentam atingir os últimos clientes, mas acertam a porta, que fechou bem na hora. Quando os seguranças chegaram, o grupo fugiu. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje de manhã a mulher do traficante Celcinho da Vila Vintém. Celcinho é apontado como um dos fundadores de uma das principais facções criminosas do Rio. A mulher dele, Deise Mara de Souza Rodrigues, de 56 anos, foi presa na comunidade da Vila Vintém. Contra ela pesam as acusações de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prefeita de Doverlândia, Goiás, ficou ferida depois de cair de uma mula. Zildinha, como é conhecida, tinha 49 anos e participava de uma tradicional cavalgada na cidade. Os cavalos teriam se assustado com a queima de fogos. De acordo com a polícia, a prefeita bateu a cabeça no asfalto e perdeu muito sangue.
O filho dela só informou nas redes sociais que a mãe seria operada. Na zona rural de Palmas, no Tocantins, um idoso foi encontrado morto ontem dentro de casa. Damião Rodrigues da Silva, de 77 anos, tinha R$33 mil nos bolsos. O dinheiro foi achado pelos peritos. O aposentado trabalhava como caseiro e foi visto pela última vez na quinta-feira passada. O mau cheiro chamou a atenção dos vizinhos. Como não há sinais de arrombamento na casa, a polícia acredita que ele tenha morrido de causas naturais. E o INSS começou a pagar hoje a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas que ganham mais do que um salário mínimo. O pagamento vai até o próximo dia 6. A data varia de acordo com o valor e com o número final do benefício. Para quem ganha menos de um salário mínimo, o pagamento começou na semana passada. Essa primeira parcela é de 50% do valor do benefício e não haverá desconto do imposto de renda. E a Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda os recursos do PIS/PASEP para quem não tem conta no banco e que tem a partir de 60 anos de idade. São mais de 10 milhões de trabalhadores beneficiados. O pagamento das contas poderá movimentar até 18 bilhões de reais. Tem direito ao saque do fundo quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 88. O saque para os demais cotistas já estava liberado. Não há prazo limite para retirar os valores. E veja a seguir, com ventos de quase 300 km por hora, furacão Dorian causa a morte de garoto, destrói 13 mil casas nas Bahamas e se aproxima dos Estados Unidos. E ainda, geração saúde. Mercado fitness no Brasil movimenta mais de 2 bilhões de dólares e não para de crescer. É daqui a pouquinho, não saia daí, nós voltamos já. E nós estamos de volta a 1h18 e o corpo do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, está sendo velado na Assembleia Legislativa. O enterro está previsto para as 3 horas da tarde no cemitério israelita, na zona oeste da capital. Alberto Goldman morreu na tarde deste domingo, aos 81 anos. Ele estava internado desde o dia 19 de agosto na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês. Goldman fazia um tratamento contra um câncer neuroendócrino na região cervical. Ele passou mal durante uma tomografia que revelou um sangramento no cérebro. O ex-governador foi operado no mesmo dia da internação, mas seu estado de saúde piorou. Adversário do atual governador João Dória, Goldman apoiou o candidato Paulo Scaff ao governo do estado nas últimas eleições. Em 2010, era vice-governador do estado e assumiu o governo quando José Serra deixou o cargo para disputar a presidência. O ex-governador paulista foi deputado federal por 6 mandatos e ministro dos Transportes do governo Itamar Franco. Goldman também foi deputado estadual 2 vezes e secretário especial de coordenação do governo Orestes Quércia. Alberto Goldman deixa esposa e 5 filhos. A polícia prendeu um homem em Porto Alegre suspeito de colocar fogo em um ônibus. Veja esse e outros destaques pelo país. Além do preso, outros 3 homens já foram identificados. O grupo colocou fogo no ônibus em Canoas, perto de um bar. A intenção era chamar a atenção da polícia para o local onde atua um grupo rival. O criminoso foi encontrado escondido em uma casa com queimaduras nos pés e confessou o crime. 14 pessoas ficaram feridas, entre elas uma grávida e o cobrador do coletivo. Os bombeiros resgataram 4 pessoas de um naufrágio em Palhoça, no litoral de Santa Catarina. 2 homens de 29 anos, um de 25 e outro de 19, tinham saído para pescar, mas foram surpreendidos por rajadas de vento muito fortes e o barco virou. Eles conseguiram sair da água e foram encontrados perto de um farol, com sinais de hipotermia. Todos foram atendidos e liberados. O barco ainda está desaparecido. Em Nova Esperança, no Paraná, câmeras de segurança flagraram a fuga de 11 presos da cadeia. Nas imagens é possível ver os suspeitos pulando o muro da delegacia. Um agente penitenciário foi feito refém. Ele sofreu escoriações, mas passa bem. Nenhum preso foi recapturado até agora.
Em Cabralha Paulista, no interior de São Paulo, um jovem de 15 anos planejava um atentado a uma escola. Ele queria se vingar porque foi contrariado por 2 alunas, uma professora e pela diretora. O estudante tinha um revólver que era do padrasto. Ele foi para a Fundação Casa e o padrasto para a delegacia. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido em Itabaiana, Paraíba. O crime foi depois de uma discussão, pois a mulher queria se separar. O homem, de 57 anos, golpeou a esposa diversas vezes. Durante a fuga, ele jogou a faca em cima do telhado do vizinho. Um PM que estava de folga conseguiu render o suspeito, que está preso. O homem já respondia a um processo por violência doméstica. E Hong Kong é palco de novos protestos nesta segunda-feira. Os manifestantes tentaram atrapalhar a circulação do metrô após um fim de semana marcado por atos de violência. Os manifestantes convocaram uma greve geral após um fim de semana marcado por atos de violência. Hong Kong vive há 3 meses sua maior crise política desde a devolução pelo Reino Unido em 1997. São ações quase diárias para denunciar a crescente interferência da China nesta região semi-autônoma. Os manifestantes bloquearam as portas dos vagões do metrô, o que impediu a saída e provocou muitos atrasos na rede. Mas o alcance dos protestos não chegou perto do caos registrado em 5 de agosto, quando as ações de bloqueio paralisaram a rede por horas. As autoridades da cidade permitiram 2 novas manifestações, ao mesmo tempo que diversos movimentos de oposição convocaram uma greve geral. As universidades deveriam retomar as atividades após as férias de verão, mas os estudantes convocaram um boicote às aulas por 2 semanas. Hong Kong viveu no sábado uma das jornadas de protestos mais violentas desde o início do movimento. No domingo, milhares de manifestantes pró-democracia tentaram bloquear os acessos ao aeroporto com barricadas. A Anistia Internacional pediu uma investigação sobre a atuação das forças de segurança. E após atingir as Bahamas com ventos de quase 300 km por hora, o furacão Dorian causou a morte de um garoto e destruiu 13 mil casas. O fenômeno, que foi classificado pelo Centro Nacional de Furacões como o mais violento da história da região, se aproxima da costa sudeste dos Estados Unidos. O furacão de categoria 5 tocou a terra em Elbow Cay, nas Ilhas Abaco, durante a tarde. Depois das Bahamas, o furacão deve se aproximar da costa leste da Flórida, na segunda-feira à noite e na terça-feira. Não sabemos o que está vindo para nós. Tudo o que sabemos é que é possivelmente o maior. Não sei se já ouvi falar de uma categoria 5. Eu sabia que ela existia e vi alguns da categoria 4, mas uma categoria 5 é algo que não conhecemos. É difícil prever com que intensidade Dorian atingirá o estado americano após a mudança de trajetória. Uma evacuação obrigatória foi ordenada nas regiões costeiras de Palm Beach e no condado de Martin. Os estados da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte também podem estar na rota do Dorian. Autoridades declararam estado de emergência em boa parte destas regiões. Para encerrar, uma pergunta. Você já criou o hábito de praticar exercícios físicos? Os médicos recomendam meia horinha por dia para se manter um pouco mais saudável. E espaço para isso não falta. Hoje em dia, são mais de 34.500 academias espalhadas pelo Brasil. É isso mesmo. Isso coloca o país em 2º lugar no ranking mundial em número de espaços fitness. E a indústria movimenta mais de 2 bilhões de dólares por ano, sempre cheia de novidades. 30 minutos de atividade física por dia é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde para se manter saudável. Mas nem todo mundo segue isso e continua a seguir a vida na velha rotina. Levantar cedo, trabalhar, pegar trânsito, chegar em casa, dormir tarde. Uma pesquisa realizada pela OMS em 2018 mostra que 1 em cada 4 adultos é sedentário.
E um dos principais motivos é não praticar exercício físico. Mas já que a rotina faz parte e não tem para onde correr, o jeito é encontrar uma solução para aliviar esse cansaço. E sabe onde milhares de brasileiros encontraram? Na academia. Melhorou, porque daí o estresse, né, do dia a dia, e daí faz com que a gente melhore, principalmente a gente tem mais ânimo, né? Depressão, essas coisas, né, que às vezes a gente tem, né, por causa do dia a dia. Então, a academia, para mim, é bom por causa disso. E claro, todo esse novo costume se tornou um mercado muito lucrativo, o mercado do mundo fitness. O Brasil é o segundo país com o maior número de academias do mundo. São mais de 34 mil unidades que só no ano passado movimentaram mais de 2 bilhões de dólares. E diante de tantas opções, as empresas sempre buscam se destacar no mercado com o que há de mais moderno. $20 minutos aqui na nossa máquina, que vale a mais de 2 horas dentro do mar. Cansa bastante, viu? Mesmo eu já sendo surfista, pega um pouquinho, mas depois que você pega o jeito, fica craque. E se você pudesse fazer exercício sem muito esforço e usando apenas um colete eletroestimulador? Para o educador físico, o que é o bacana? Ele serve como para um complemento para uma musculação, para um funcional, para outras atividades. O que ela faz? Ele trabalha um estímulo mais profundo que as outras atividades acabam não fazendo. Então, principalmente para aquela mulher que quer melhorar o tônus no bumbum, melhorar a celulite, o homem que quer trabalhar um pouco mais a região do abdômen, ele vai ajudar a potencializar o resultado. O mundo fitness já faz parte da vida de muita gente. Só no Brasil, 8 milhões se matricularam em uma academia. E você também vai fazer parte do movimento pela saúde e cuidado com o corpo? Com certeza eu vou fazer parte desse movimento, Ju. Eu também, é isso aí. Vamos deixar a preguiça de lado e cuidar da saúde, Vamos né, Pai? malhar. E essa edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Até lá.